Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belamita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Versículo 3. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu te mostrarei o que hás de fazer. Ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciões da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então fez Jessé passar a Samar, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Versículo 10. Assim se fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé: o Senhor não me escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Querido Deus, eterno Pai, Tu que és o Criador dos céus e da terra, Tu que és o sumo pastor desta igreja, ó Senhor, que eu diminua, que Tu cresça. Fala a Tua igreja nesta noite. Revela-se, Senhor. Revela a Tua palavra rema nesta noite. Que nós possamos nos rendermos ao Teu senhorio. Em nome de Jesus. Amém. Amados, eu estou intitulando essa mensagem de Novo Coração. Novo Coração. Temos o hábito de monitorar o nosso comportamento e ignoramos o nosso coração. Mas, como monitorar o nosso coração? E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouve e atendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Mateus capítulo 15, versículo 10, 11 e versículo 19 e 20. Todos nós temos um lugar secreto. Seu lugar secreto pode ser suas emoções, suas intenções, seus sentimentos e pensamentos que não são revelados. Porém, precisamos ter a precaução de não transformarmos nosso lugar secreto em um lugar de fuga. É isso mesmo. Temos que ter o cuidado de não transformar o nosso lugar secreto em um lugar de fuga. Por quê? Porque se não formos diligentes, zelosos e não permitirmos ser influenciados pelo Santo Espírito de Deus, estaremos lançando todo tipo de lixo e amontoando coisas periféricas que não fazem parte do centro do homem interior.
e da mulher interior. Lugar secreto é um lugar que não é visível, é um lugar que não é facilmente acessível. Qual o seu lugar secreto? Você tem um lugar secreto? O que você tem feito do seu lugar secreto? Você tem transformado o seu lugar secreto em lugar de fuga? Ou você tem maximizado, ou você tem aproveitado o seu lugar secreto para que Deus venha a cumprir tudo aquilo que Ele tem para a sua vida? Então, um novo coração. A Bíblia diz que quando nós nos rendemos a Cristo, quando nós o recebemos como único e suficiente Salvador, nós recebemos um novo coração. E esse coração, ele é colocado nas mãos do Senhor para que a partir daquele momento nós entremos em um processo de santificação progressiva e venham aprender com Ele. E venhamos entender que na presença de Deus há abundância de alegria, que na presença de Deus nós temos que descer para que Ele cresça, nós temos que diminuir para que Ele cresça. Claro que descer também, temos que descer ao mais profundo para que ele venha crescer. E o primeiro vírus que contamina o coração chama-se culpa. O primeiro vírus que contamina o coração é a culpa. Versículo 1-3. O Senhor disse a Samuel: até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belamita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel respondeu: como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse: leva um novilho e diga: vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício. Então lhe mostrarei o que você deve fazer, e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Você pode perceber que nós estamos diante de um contexto chamado escolha. Exatamente. Estamos em um contexto que podemos chamar de escolhas. Por que escolha? Porque Deus acabara de rejeitar Saul e escolher a Davi, um homem segundo o seu coração. O que me chama a atenção é que Deus traça uma estratégia para Samuel. Eu me maravilho com os atributos invisíveis de Deus. Ele diz: mas como eu farei isso? Se Saul souber, ele me mata. E o próprio Deus traz a solução, traça a estratégia e o próprio Deus delega a função para ele. Deus diz para ele: até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Em seguida Deus lhe dá uma ordenança: encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belamita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Sempre que nos colocarmos nas mãos de Deus, sempre que estivermos dispostos a nos mantermos na centralidade da sua vontade, Deus nos enviará. A questão é: a quem seremos enviados? Como identificaremos o alvo de Deus? Veja que Samuel faz um questionamento ao Senhor, quando ele diz: como posso fazer isso? Isso me remete a Moisés, que passa 40 anos no palácio de Faraó, e Deus começa a trabalhar. Deus ouve o clamor do seu povo esse que ele tinha dito para Abraão, que o povo iria passar 400 anos no cativeiro. E ali, no desenrolar da história, Moisés fica sabendo que não é filho da irmã de Faraó, e entre outras coisas, ele vem passando e vê um egípcio batendo, espancando um hebreu, e ali ele intervém, e nessa intervenção ele mata o egípcio. Com medo de morrer, Moisés foge, vai embora. E nesse percurso ele passa mais 40 anos no deserto. Lá está Moisés perturbado, perplexo, sem saber o que fazer, sem saber para onde seguir, sem saber qual direção tomar, totalmente perturbado. Quando ele ergue os olhos, diz que ele vê uma sarça que era comum nos seus dias. Mas o que chama a atenção de Moisés é que aquela sarça, aquele fogo, não se apagava. Aquela chama era ardente. Ele se levanta e quer se aproximar para saber que maravilha era aquela.
Quando ele se levanta, Deus diz: Moisés, não se aproxime, Moisés. Tire as sandálias dos pés, porque a terra que você pisa é lugar santo. Deus começa a dissertar, a conversar acerca do projeto dele para a libertação do seu povo. E Moisés começa a se maravilhar. Moisés começa a achar aquilo muito lindo. Quando ele está no ápice da sua curiosidade. Diz: quem é esse homem que o Senhor vai enviar? Isso é você, Moisés. Eu? Mas como é que eu vou fazer isso? É exatamente o que Samuel está dizendo. Até quando você terá pena de Saul, se eu rejeitei como rei de Israel? Em seguida, Deus lhe dá uma ordenança: encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o belamita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. E ele diz: como posso fazer isso? O questionamento de Samuel para o Senhor foi isso: como posso fazer isso? Talvez você já tenha feito essa pergunta para Deus: como eu posso realizar isso, Senhor? E até acrescentar: olha para mim, Senhor, olha a minha estrutura, como é que eu vou conseguir? É exatamente nesse momento que você diz: olha para mim, que você revela seu lugar secreto. É exatamente nesse momento que você revela aonde seu coração se encontra. E a primeira coisa que lhe vem à mente, a primeira coisa que lhe vem ao coração é a culpa. Porque algo não ficou bem resolvido. Por causa de uma palavra mal interpretada. Por uma tarefa que você não foi bem sucedido ou bem sucedida. Ou você pisou na bola. Pecou. Pequei, Senhor. Pequei contra ti. Somente contra ti eu pequei. Deus lhe perdoa, mas você ainda não consegue se perdoar. A culpa é uma dívida e deve ser paga ou anulada para que o seu coração que se sente culpado se torne leve. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Geralmente uma pessoa que se sente culpada é reincidente. Você ouviu isso? Geralmente uma pessoa que se sente culpada é reincidente. Por que ela é reincidente? Enquanto você estiver fazendo do seu lugar secreto um lugar de fuga, enquanto você estiver tranquilizando sua consciência ao dizer a Deus o quanto você se encontra arrependido, você estará se preparando para repetir o passado. No entanto, se você confessar seu pecado a Deus e a pessoa que ele maltratou ou a pessoa que você maltratou, você não tornará cometer o mesmo delito. Você pode errar em outro canto, mas o mesmo delito você não vai cometer mais. Um músico estava com um violão nas costas, ele ia com sua esposa e a esposa dele avistou um buraco, exatamente no local que ele ia passar. Meu filho, olha o buraco! Ele, opa! Passaram, foram embora. Foi na outra semana, lá vem ele, novamente. E a esposa confiou que já tinha alertado ele para o buraco. Mas mesmo assim, quando ele ia passando, meu filho, olha o buraco, ele pulou o buraco. Primeira vez ele passou de lado. Segunda vez ele pula, consegue pular o buraco. Semana seguinte, lá vem ele novamente com a mulher, feliz da vida. Lá vai, quando a mulher pensa nisso, ele vai o buraco, ele com violão e tudo dentro do buraco. Caiu com violão e tudo dentro do buraco. Por quê? Porque ele não guardou no seu coração o alerta. Cuidado. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava de dia e de noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Salmos 32, versículo de 1 a 5. Quem está declarando essa verdade? O próprio Davi, a quem o Senhor manda Samuel encher a vasilha de azeite e sair no caminho para ungí-lo. Então o Senhor disse, leve um novilho e diga, vim para oferecer um sacrifício ao Senhor.
convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que você deve fazer. E você ungirá para mim aquele que eu indicar. Versículo 2 e 3. Quando Deus escolhe, Deus indica. Quando Deus separa, Deus capacita. Quando Deus repreende, Deus disciplina. Você sabia disso? Então, o primeiro vírus que ataca esse novo coração que você recebeu de Deus é a culpa. O segundo vírus que contamina o coração é a ira. Primeiro a culpa, depois a ira. Versículo 4 e 6. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciões da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, e perguntaram: é de paz a sua vinda? Samuel respondeu: sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Veja que Samuel seguiu as diretrizes de Deus, conforme Deus lhe ordenou. Assim ele fez. Quando Samuel chegou na cidade de Belém, os anciões da cidade saíram-lhe ao encontro, tremendo, e perguntaram: é de paz a sua vinda? Respondeu Samuel: sim, é de paz. A partir desse momento, entra em ação a estratégia de Deus. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagrem-se e venham comigo. Precisamos entender que Deus não sugeriu que Samuel usasse de dissimulação. Apenas Deus sugeriu que Samuel realizasse a unção enquanto estivesse em Belém, em missão oficial. E assim Samuel fez. Colocou a estratégia de Deus em prática. Porque Deus é um estrategista, amados. Deus é Deus de propósito. Deus é Deus de promessas. Deus é Deus de pacto. Só que nós esquecemos. Só que em dado momento da nossa caminhada, nós esquecemos tudo que falamos para Deus. Esquecemos tudo que aprendemos. Algo que eu me maravilho é quando a Bíblia diz que o apóstolo Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. Referência, amado. Se nós não tivéssemos uma referência, nos submetermos, não sairemos para nenhum canto. Ficaremos andando em círculos. Uma hora estou bem, outra hora estou mal. Uma hora estou mais ou menos, outra hora estou bem. E assim, a nossa vida se torna uma roda gigante, girando, girando, girando. Pelo meu conhecimento, o melhor lugar de parar a roda gigante é no alto, né? Ela para lá em cima e a gente vê todo o panorama da cidade. Esquecemos que haverá um momento que ela irá parar embaixo e a gente precisa descer. E às vezes a gente faz da nossa vida uma roda gigante ou uma gangorra. Incrível, incrível. Samuel consagrou Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Quando eles chegaram no lugar do sacrifício, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Sempre que queremos alguma coisa e não conseguimos o que queremos e como queremos, ficamos com raiva, ficamos irados. E não foi o caso de Samuel. Sempre, amados, sempre quando nós queremos algo e como nós queremos e não conseguimos ou recebemos um não, perdemos as estribeiras. Ficamos irados, ficamos com raiva. Mas a questão de raiva que leva à ira, que nos deixa irado, é algo que precisamos dar uma atenção maior. Precisamos parar, ponderar nesse quesito chamado ira. Veja aí, Romanos capítulo 12, a partir do versículo 19. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem.
Existe um adágio popular que diz: me mostre uma pessoa zangada e eu lhe mostrarei uma pessoa ferida. Isso é verdade. Me mostre uma pessoa zangada que eu lhe mostrarei uma pessoa ferida. Geralmente, a raiva e até mesmo a ira é verbalizada das seguintes maneiras. Olha para cá, preste atenção, olha para cá. Você estragou a minha vida, você roubou a minha família, você destruiu os melhores anos da minha juventude. Você me deve uma oportunidade de tentar. A ira vem de uma sensação de perda, de algo que lhe roubaram, algo que lhe é devido, porquanto inicia-se uma relação de dívida e devedor. Como se você estivesse numa gangorra da vida. O que devemos fazer para nos livrar desse sentimento? Primeiro, identifique as causas da sua raiva ou as pessoas que foram a motivação da mesma. Segundo, se determine a eliminar esse sentimento de dentro de você, essa sensação de ira. Terceiro, cancele a dívida, tenha uma vida abundante, usufrua do seu novo coração. Quarto, não permita que a ira encontre lugar novamente no seu coração. Se renda completamente ao senhorio de Jesus Cristo. Porém, o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência. Por quê? Quando ele viu Eliabe, ele disse: está aí, está diante do Senhor o seu ungido. Aí o Senhor disse para ele: porém, o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior. Porém, o Senhor vê o coração. Versículo 7. Mas, interessante que eu me perguntei. Olha que eu já li esse texto muitas vezes. E eu ainda não tinha parado nesse contexto de rejeição. Eu me perguntei, mas não foi Saul que o Senhor rejeitou? Como agora ele diz que rejeitou Eliabe? O Espírito Santo é especialista em trazer à tona aquilo que Deus quer revelar. A perspectiva divina não vem na mesma ótica da perspectiva humana. Não vem, amados. Não vem. A perspectiva humana vem pelo que se vê, vem da exterioridade, da aparência, e que na maioria das vezes fomenta o engano. Quando nós seguimos pela aparência, somos tendenciosos a repetir os mesmos erros que outrora cometemos. Somos precipitados em tomar uma decisão sem antes consultar a Deus, sem antes parar, sem antes perguntar para Deus: Senhor, qual o teu direcionamento? Eu tenho que fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Qual vai ser as consequências se eu fizer assim? Mas Senhor, se eu fizer assim, terá alguma consequência? Nós não fazemos isso. Simplesmente nós fazemos, sabe por quê? Porque nós dizemos para nós mesmos: eu sou dono do meu nariz, eu sou dono da minha vida, eu sou tutor da minha vida. Mas que engano, amado, que engano. No momento que o Senhor tirar o fôlego de vida, acabou. Acabou, porque só Ele dá a vida e Ele tira a vida na hora que Ele quer. Então a perspectiva de Deus vem na direção do coração do homem. A perspectiva de Deus vem no homem interior. Ele vem buscar as intenções do coração dele. Ele olha para o depósito da fé. Ele olha para o homem, para a mulher interior. A perspectiva de Deus segue para dentro do coração do homem. É nessa direção que ele vem. Mateus capítulo 6, versículo 19 a 20. Veja o que Jesus vai dizer, ó. Não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde ladrões arrombam para roubar, mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde a traça nem a ferrugem podem destruir, onde os ladrões não arrombam e roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Jesus está tratando de um coração iluminado, de um coração cheio de luz. Jesus está falando aqui de um coração de uma pessoa que não há trevas, que não existe mágoa no seu coração, que não existe nenhuma variação de algo que venha desagradar o coração dele. Conclusão, versículo 8 em diante. Então Jessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este o Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samar, porém Samuel disse: tampouco a este o Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: estes são todos os seus filhos?
Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: agora aqui, amados, eu me maravilho. Se você for para casa e você entender o que Deus está falando para nós durante toda essa ministração, nessa conclusão, você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo aqui onde está todo segredo. Aqui foi onde eu fiquei impactado. Pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. Aleluia! E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Deixa eu falar uma coisa para você nessa noite, tá? Deixa agora eu falar uma coisa assim, eu estava numa expectativa santa de falar isso para você. Enquanto você não chegar ao lugar que Deus tem preparado para você, ninguém se sentará à mesa. Enquanto você não estiver no lugar que Deus preparou para você, ninguém se sentará à mesa. Pelo contrário, muitos irão perecer por causa de você. Porque você não deu ouvidos à palavra do Senhor. Porque você não deu ouvidos ao seu chamamento. Mas enquanto você não chegar, você não vier, você se render, você dobrar seus joelhos, você se humilhar, ninguém se sentará à mesa. Foi você que Deus escolheu. Foi você que Deus chamou de trás da malhada. É para você que Deus tem direcionado o olhar dele e tem dito: esse é meu filho, esse é minha filha, em quem me aprazo, em quem me regozijo. Eu mesmo sou que apago as suas transgressões por amor de mim. Dos pecados que você cometeu não me lembro. Relembre-se o que aconteceu. Vamos juntos ao tribunal. Apresente as suas razões para que você possa se justificar. Oh, aleluia. Amados, a primeira vez que eu li isso aqui, eu tremi nas bases. Eu disse: o quê? É o que eu estou entendendo, mas ou não é o que eu estou entendendo? Aí fui ler de novo. Como pode um Deus soberano, que está sentado num trono de glória, que é exaltado, que é Deus, é Criador, que é maravilhoso, que é poderoso, que é excelso, que é grande, que é Rei dos reis, chegar para um mero mortal e dizer: venha, vamos juntos entrar no tribunal, mostre as suas razões para que você possa se justificar. É muito amor, é muito amor, é muito amor. E você ainda não vê, porque você não tem cuidado do seu novo coração, porque você tem feito do seu lugar secreto um lugar de fuga. Tudo que você faz é para você fugir, você não encara. Pelo contrário, era para você entrar no seu lugar secreto e dizer: daqui eu não vou sair, Senhor. Enquanto tu não me disser o que eu fazer, eu não saio daqui, e daqui ninguém me tira. Mas pelo contrário, você faz do seu lugar secreto um lugar de fuga, e não mantém um novo coração que Deus te deu. Tirarei o coração de pedra, colocarei um coração de carne com os meus mandamentos. Habitarei entre vós, serei o teu Deus. Agora tem uma coisa: sai do meio de toda contaminação, de tudo que não condiz comigo. Saia, porque eu sou santo, eu sou santo, eu sou santo, eu sou santo. Eu sou exaltado, não há outro Deus além de mim. Isaías 35 é a nossa missão. Nem que saia sangue, nós vamos cumprir a nossa missão. Se você ler Isaías 35, ele diz: os impuros não permanecerão. E é Deus que diz. E quando Deus diz, ele se responsabiliza. Vamos juntos ao tribunal. Apresenta suas razões para que você possa se justificar. Isaías 43, versículo 25 e 26. Após Eliabe, em seguida vem Abinadab. Depois vem Samar. E daí por diante passam os 7 filhos de Jessé. O Senhor não escolheu nenhum. Samuel pergunta para Jessé: esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Ei, olha para cá, entenda uma coisa. Ainda falta um.
Você está ouvindo? Ainda falta um. E esse um ainda não chegou. Esse um é que vai fazer toda a diferença. E ele vem. Quando ele diz que vem, ele vem. Ainda falta um. Nós não comeremos o melhor. Seu filho, sua filha, seus familiares, seu pai, sua mãe, não será restaurados enquanto você não chegar. Enquanto você não entender seu chamado. Enquanto você não entender seu chamado, o diabo vai tripudiar. Ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir. E ainda falta o mais novo. Esse mais novo pode ser uma nova atitude, pode ser um novo posicionamento, pode ser um novo lugar secreto, pode ser o renovo de Deus para a sua vida e para a sua família. Mas olha, querido, em toda a história da humanidade, de Gênesis a Apocalipse, Deus não quebra princípio. Deus não faz acepção de pessoas, Ele faz acepção de atitudes. Então aquilo que o homem plantar, ele colherá. Então ainda falta mais um. Eu não sei o nome desse um, mas Deus sabe. E nós só nos sentaremos à mesa quando ele chegar. Quando ele chegar, nós nos sentaremos à mesa. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unja, pois este é ele, é o mais novo. Samuel pegou o chifre do azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. Que Deus tem para fazer na sua vida, amados, Ele vai fazer diante de todos. Ele não vai fazer as escusas, não. Ele não vai fazer escondido, não. Ele vai fazer no meio de todos. Porque Deus é um Deus que revela o oculto e o escondido. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Que Jesus te abençoe. Que Deus possa aplicar essa palavra no seu coração. Cuidado com a culpa. Cuidado com a ira. Cuidado com a escolha. Você tem um coração novo. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus nessa noite? Pastora Bar.